Bom, quem nos ouve já sabe que a gente adora uma análise profunda, né? E hoje o foco absoluto é o Vasco da Gama. Sim, é um momento de transformação total da equipe sob o comando do Renato Gaúcho. Exatamente. O ponto alto dessa mudança foi aquela vitória super suada 2-1 contra o Grêmio no dia 22 de março de 2026. Foi um jogo bem marcante. Muito. E para isso, a gente reuniu uma pilha de reportagens, viu? Tem R7 Esportes, GE, Vável, CNN Brasil, Metrópolis. Literalmente uma montanha de fontes. Pois é, e a nossa missão hoje não é só ler quem fez os gols. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí, de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. É entender a mudança tática, sabe? Aquela virada de chave psicológica que fez o Vasco engatar o quarto jogo invicto no Brasileirão. Que é um feito e tanto para o momento do clube. Com certeza. Então vamos destrinchar isso e pular direto pro clima eletrizante que estava em São Januário. O famoso caldeirão. Nossa, e que caldeirão! Mais de 20 mil pessoas lá, uma renda que passou de R$ 1.400.000. É nesse cenário que o Vasco construiu a vantagem muito cedo. Muito cedo mesmo. Tipo, logo aos 6 ou 7 minutos, o cuiabano já abriu o placar. E olha que detalhe curioso. A tal da implacável lei do ex a atacou de novo. Sempre ela, né? É incrível. O cuiabano foi formado no Grêmio e adivinha? Esse foi o quarto jogo dele contra o ex-clube e ele marcou em todos. Caramba, 100% de aproveitamento. Sim, é tipo aquele término de relacionamento, sabe? Onde uma das partes faz questão de provar que tá muito melhor agora, postando foto feliz todo dia. Ah, totalmente. A motivação extra é inegável, né? Mas taticamente falando, não é só por adrenalina impulsionada pela torcida. Não, tem mais coisa aí. Tem, sim. O Vasco foi muito inteligente, eles exploraram demais o lado esquerdo do campo e se aproveitaram de uma fragilidade inicial da defesa do Grêmio. Entendi. E não foi sorte, sabe? Tanto que aos 33 minutos do primeiro tempo, os papéis meio que se invertem. Ah, sim. A jogada do segundo gol. Exato, o cuiabano que tinha feito o primeiro dá assistência e o David marca. Essa troca de passes e gols entre os mesmos jogadores mostra um padrão de ataque muito bem desenhado. E a gente precisa destacar o peso desse gol pro David, cara. Encerrou um jejum incômodo de 21 jogos sem balançar as redes. 21 jogos por um atacante é uma eternidade. Pode tirar um piano das costas do cara. Mas assim, essa intensidade absurda do Vasco logo de cara cobrou seu preço, né? Cobrou e cobrou rápido. O domínio inicial forçou o time a recuar as linhas por puro desgaste físico. O tanque de oxigênio esvaziou. Ainda no primeiro tempo, lá pelos 37 minutos, acontece um erro na zaga vascaína. Sim, uma falha de sincronia entre o Saldívia e o Robert Renan. E aí a bola cai logo no Badquem do Carlos Vinícius, artilheiro do Brasileirão. Ele não perdoa e diminui para 2-1. Um erro bobo que custou caro. Pois é. E aí no segundo tempo o jogo muda de figura completamente. O Vasco abaixa as linhas de vez e aposta só no contra-ataque. Virou um drama total. Nossa, estacionaram um ônibus na frente do Léo Jardim. Teve aquela chance claríssima do Braithwaite aos 44 minutos. Cara a cara com o goleiro. Sim, que ele desperdiçou em cima do Léo Jardim. E do outro lado também teve bola no travessão do Andrés Gomes num contra-ataque. O que é fascinante aqui é a coletiva do Renato Gaúcho depois do jogo. Ah, ele sempre rende boas aspas. Demais! Ele ditou o tom da nova filosofia. Ele disse, bem direto, futebol, acima de tudo, é resultado. Não adianta jogar bonito e perder. O famoso desromantizar o futebol. Exatamente. Ele prefere os 3 pontos suados a um empate jogando aquele futebol total de posse de bola. Ele chamou essa atuação espremida de saber sofrer. Tá, mas olha só, eu preciso rebater esse termo. Manda. Esse tal de saber sofrer não é só um eufemismo polido para dizer que a defesa entrou em pânico absoluto. É uma visão válida. Porque, sério, fechar a casinha daquele jeito e ficar rezando pro goleiro salvar no último minuto é tipo tentar tirar a água de um barco furado com um balde, sabe? Em vez de consertar o buraco de verdade. É uma ótima analogia, o risco é altíssimo mesmo.
Mas para o time conseguir sofrer desse jeito sem quebrar sob pressão, precisa de uma gestão de elenco excepcional. E aí que o Renato brilha. Verdade. A gestão de vestiário dele é muito comentada. Sim, ele elogiou o uso de todo o elenco. Para você ter ideia, ele já utilizou 24 jogadores de linha. Caramba, girou bastante o time. Muito. Teve um momento em que o Thiago Mendes, que é a peça-chave, pediu para sair por cansaço. O que o Renato fez? Colocou o Rojas e o Matheus França. O França que estava bem encostado no elenco, né? Isso mesmo. E a missão deles era só segurar a bola no ataque. Cavar falta, gastar o relógio. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque essa gestão envolve até como ele blinda o elenco na mídia. Lembra da brincadeira com o Andrés Gomes? A história do DVD. Essa mesma. O Andrés perdeu umas chances no terço final por tomar decisões ruins, né? Aí o Renato vai lá e sugere dar o seu próprio DVD de quando era jogador para o colombiano aprender a finalizar. E ainda citou o Romário. Para lembrar que gol de bico também vale. Mas eu te pergunto, fazer piada pública sobre a deficiência de um jogador não é uma estratégia super perigosa? Tipo, não pode destruir a confiança do atleta em vez de motivar? Olha, se a gente olhar de fora, parece. Mas se conectarmos isso ao cenário geral de como o Renato opera, faz todo sentido. É a marca registrada dele. Como assim? Ele atrai os holofotes e a pressão da mídia para ele mesmo com essas frases de efeito. Ele vira manchete. Polêmica tira o foco do erro do jogador. Exato. Ele cria uma bolha de proteção ao redor do elenco, ele cobra no vestiário, claro, mas lá fora os jogadores atuam com muito menos peso nas costas. Faz sentido. O Marino Inestrosa até deu entrevista dizendo que estava nota 11 de 1 a 10 fisicamente, mostrando que o grupo comprou a ideia. Estão blindados. Estão. E com essa vitória suada e o elenco na mão, a matemática começa a ficar interessante. O Vasco pulou para a 9ª posição com 11 pontos. Ultrapassando adversários diretos e até empatando em pontos com o próprio Grêmio. Sim, e sobre o comando do Renato, o aproveitamento é absurdo. São 10 pontos conquistados em 12 possíveis. É número de quem briga lá em cima. Pois é, mas o Renato crava que a prioridade é total no Brasileirão, com um alvo prático primeiro, 45 pontos, e um mínimo de 12 vitórias para afastar qualquer risco de queda. Apesar de ele sempre jogar para a torcida dizendo que o clube pensa grande. Claro, não pode perder o discurso otimista. E agora eles têm a paralisação da data FIFA, né? Vão ganhar uns 10 dias para treinar antes do próximo jogo contra o Coritiba. Lá no Couto Pereira, em 1º de abril. Isso. E, olha, a gente tem que fazer um parênteses rápido aqui. Bem nessa pausa, o ex-Vasco Payet anunciou a aposentadoria aos 38 anos. Nossa, é literalmente o fim de uma era recente para o clube. Exato. O camisa 10 romântico saindo de cena, bem quando o Vasco adota esse estilo operário de trincheira. É simbólico demais. Mas, então, o que tudo isso significa para a torcida vascaína que está cansada de lutar para não cair? Dá para sonhar com algo maior? Isso levanta uma questão importante, especialmente sobre essa pausa da data FIFA. Por quê? Pensa bem, para um time que está voando no momento, vivendo na base da adrenalina e da confiança, fica 10 dias sem jogar pode ser perigoso. Pode esfriar os motores. Quebra o ritmo, né? Sim, mas por outro lado, também pode dar o tempo tático que o Renato Gaúcho tanto precisa no campo de treinamento para ajustar essa defesa. Afinal, eles levaram gols em todos os últimos jogos. Tapar os buracos daquele nosso barco furado da analogia. Exatamente. Bom, sintetizando a nossa jornada de hoje, o Vasco trocou a ilusão daquele jogo bonito por um pragmatismo agressivo. A equipe absorveu totalmente a mentalidade do treinador. Aceitaram que defender, sofrer e sujar o uniforme é parte do caminho para conseguir a estabilidade. Com certeza. Mas eu deixo um pensamento provocativo final para quem nos ouve. Manda. Essa tática de recuar, ceder espaço e punir no contra-ataque funciona muito bem contra times que querem propor o jogo e ficar com a bola, como o Grêmio. Verdade. Mas e o que acontece quando o Vasco tiver que enfrentar equipes menores? Times que também vão se recusar a ficar com a posse de bola e vão armar a sua própria retranca. Boa pergunta.
o Vasco atual tem repertório para propor o jogo e ditar o ritmo por 90 minutos? Ou será que é uma equipe construída apenas para reagir ao adversário? É algo para se pensar nesses próximos dias sem jogos. É uma excelente reflexão para a gente encerrar, pessoal. Continuem refletindo sobre essa evolução tática do futebol moderno, que está cada vez mais focado no resultado. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima análise profunda, pessoal!